que o justo vive por fé. Então, o texto sagrado, a Bíblia sagrada, né, as Escrituras sagradas têm esse poder de nos mostrar aquilo que precisamos ver, de dizer aquilo que precisamos ouvir. E por causa da leitura da Bíblia, um livro proibido, certamente empoeirado, escondido lá numa estante qualquer, mudou a história da humanidade. A leitura da Bíblia mudou a história da igreja e, consequentemente, a nossa história. Com base nessas palavras iniciais, convido os irmãos a ficarmos todos em pé e fazermos a leitura de João, capítulo 5, verso 36 a 47. Leitura alternada, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem me enviou. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Amém. Senhor, ajuda-nos com o entendimento da sua palavra. Fala, ó Deus, poderosamente com cada um aqui presente. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, porém o menos lido. Já pensou o que é isso? É o livro mais vendido, porém o menos lido. Contudo, precisamos mudar isso. Se não do ponto de vista conforme se apresenta no mundo, mas a partir de nós mesmos. Conquanto encontremos essa afirmação no livro Aconselhamento segundo o Evangelho, não precisamos fazer muito para prová-la, pois essa realidade é bastante perceptível. Que realidade? A de que a Bíblia é o livro menos lido. E é bastante perceptível. Às vezes nós fazemos uma visita, independe se é casa de crente ou não, e se porventura precisarmos de uma Bíblia, a pessoa diz assim: peraí, deixa eu ir ali buscar a Bíblia. E demora a voltar, porque não sabe onde a Bíblia está. Ou
Mas, porventura, você diz, me empresta uma Bíblia para me fazer a leitura bíblica aqui para você? Na sua Bíblia, não na minha, na sua. Quando traz a Bíblia, ela está empoeirada. Está como nova, mas empoeirada. Significa que não é objeto de manuseio, não é lida. A Bíblia não é lida. Segundo o livro Guinness dos Recordes, a Bíblia é o livro mais vendido nos últimos 50 anos, tendo sido vendidas e distribuídas 5 bilhões de cópias. 5 bilhões de cópias. É muita coisa. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma das que mais vende e distribui Bíblia, inclusive em outras línguas, para outros países. O fato é que, de fato, é o livro mais vendido. Existem Bíblias que custam tão somente R$ 5. Sem capa, chama-se brochura. Sem capa, para você colocar a capa da sua igreja. Eu quero 1000 Bíblias com a capa da minha igreja. A Bíblia sai por R$ 5. A Aliança Global Wycliffe revelou que pelo menos 3,9 bilhões de pessoas têm uma Bíblia disponível em sua língua nativa. 3,9 bilhões de pessoas têm a Bíblia na sua língua nativa. E chegando mais, porque o reverendo Zenilson tem trabalhado arduamente na tradução da Bíblia para o povo baniwa, para a etnia baniwa, e é consultor de mais outras traduções para 2 outras etnias. Quer dizer, a Bíblia Sagrada, conquanto seja o livro que é mais vendido, é também o livro que é mais traduzido. Podemos dizer assim, podemos afirmar assim. E começou com Lutero, Martinho Lutero. Ao se deparar com aquela Bíblia, ao começar a ler a Bíblia, proibida, empoeirada, se converteu, buscou uma mudança dentro da própria estrutura católica romana, não conseguiu, pelo contrário, foi excomungado, e agora excomungado começa a traduzir a Bíblia Sagrada para o vernáculo alemão, que até então era um compêndio de dialetos das várias províncias que havia na Alemanha. Então, o Lutero, o que é que ele faz? Ele usa uma invenção da época, a prensa, de Gutenberg. Ele primeiro traduz a Bíblia, imprime porções da Bíblia, pequenas porções da Bíblia, e coloca na mão do povo. Com isso, ele possibilitou a tradução e possibilitou a criação da gramática alemã. Inclusive, é a gramática atual alemã. A Bíblia, conforme a temos hoje, é o trabalho de várias mãos que traduziram a Bíblia. Então, a reforma termina sendo a retomada ou colocar a Bíblia no lugar que deveria estar. Havia perdido esse lugar. O centro do culto
obviamente, é Deus, o centro do culto, obviamente, é Cristo, mas o centro do culto é a Bíblia, é a pregação. E ela, então, retornou a esse lugar. Pois bem, o fato é que a Bíblia está disponível em língua nativa para 3,9 bilhões de pessoas. No entanto, tomando como base os cristãos norte-americanos, um estudo realizado pela Lifeway revelou que apenas 19% que frequentam a igreja leem a Bíblia. Presta atenção. Na língua nativa, 3,9 bilhões de pessoas têm a Bíblia para ler. Mas tomando como base os crentes norte-americanos, daqueles que vão à igreja, daqueles que professam crer em Cristo, apenas 19% leem a Bíblia. Tomando como base os cristãos americanos, norte-americanos, significa dizer que não há um compromisso na leitura da Bíblia. E serei muito assertivo no que vou dizer. Se fizermos uma pesquisa aqui, hoje, agora, não estará muito longe desses 19%. A exposição de hoje é para que percebamos esse grave erro e mudemos. O tema da exposição de hoje é "De mim testificam". O Senhor Jesus diz categoricamente: a Bíblia, as Sagradas Escrituras testificam de mim. Por que é que nós devemos ler a Bíblia? Porque testificam de Cristo. Nessa exposição responderemos a seguinte pergunta: o que revelam as Escrituras? O que revelam as Escrituras? Em primeiro lugar, revelam... Aliás, antes de mostrar o que elas revelam, me permita fazer uma breve elucidação do texto. O texto de hoje revela que os judeus entendiam que, examinando diariamente as Escrituras, lhes seria assegurada a vida eterna. Porém, eles rejeitaram Jesus, conforme o versículo 39 e 40. Infelizmente, as pessoas de hoje seguem da mesma forma que os judeus, no sentido de que muitas pessoas possuem Bíblia, leem a Bíblia em certo sentido, mas rejeitam ao Senhor Jesus. Nos versículos finais deste capítulo, Jesus descreve os vários testemunhos em relação à sua divindade, e ele cita o testemunho de João Batista, versículo 32 a 35, o testemunho de suas obras, versículo 36, o do Pai, versículo 37 e 38, e o das Escrituras do Antigo Testamento, versículo 47. A questão a ser respondida hoje é: o que revelam as Escrituras? As Escrituras revelam, em primeiro lugar, os nossos pecados. Porque a humanidade precisa ler a Bíblia, porque revela os seus pecados. Versículo 38 e 39, por favor, alguém leia.
O Senhor Jesus, na leitura, disse que não credes naquele a quem ele enviou. Em outras palavras, não creem em Jesus. Aqui está o pecado. Ou um dos pecados, um dos principais pecados cometidos pela humanidade em não crer crer no Senhor Jesus. A primeira coisa que as Escrituras revelam são os nossos pecados. Logo no início da narrativa da criação, o cronista deixa claro que desobedecemos a Deus, sendo essa desobediência o primeiro pecado cometido pelo homem, o que Agostinho chama de pecado original, conforme Gênesis capítulo 3, verso 6. Essa desobediência não foi apenas o ato que deu início ao pecado, mas o ato que colocou o homem no pecado por toda a sua existência. Por isso, que ensinávamos na escola bíblica agora há pouco, que não há nada que possa, da parte do homem, encher os olhos de Deus para salvá-lo. Porque o homem está, desde o início da criação, envolto em pecado. E o estará até o último dia de vida que a humanidade tiver aqui nesta terra. A partir dali, a partir da desobediência, o homem não seria mais o mesmo. Não seria santo mais, não seria puro, não seria bom, mas pecador, imundo, mau, imoral, e por isso perdia seu bom relacionamento com Deus. Cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conta uma história do relacionamento de Deus com o homem após o pecado. E qual é esse relacionamento? A Bíblia, desde Gênesis, vai traçando a história do relacionamento de Deus com o homem. E qual é esse relacionamento? Nenhum. O homem desobedeceu a Deus. Depois do pecado, o homem foi afastado da presença de Deus. Devemos ler a Bíblia porque ela também nos mostra o caminho que o homem deve trilhar para recuperar o relacionamento com Deus como antes da queda. Então a Bíblia não fala somente deste relacionamento que é nenhum, mas a Bíblia mostra como nós devemos caminhar para restabelecer o relacionamento com Deus. Esse caminho é Cristo, conforme vimos agora essa semana, terça-feira, no culto de oração e doutrina. O único caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme João capítulo 14 e o verso 6. A revelação de que somos pecadores e de que precisamos de Cristo é uma bênção para nós. Pois de outra sorte, não seríamos conhecedores da nossa profunda necessidade e estaríamos condenados à perdição. Estaríamos condenados à perdição eterna como eles ainda estão. E aqui não é uma mensagem do eles contra nós, não, mas literalmente eles continuam indo em rumo, né? Caminhando para a perdição eterna. E um dos motivos, não é o motivo, mas é um dos motivos, é porque não leem a Bíblia. Se lessem a Bíblia, se meditassem a Bíblia, quando Lutero afixou suas 95 teses, tendo como base a própria Bíblia, a Escritura Sagrada, teriam mudado o rumo da igreja. Teriam voltado atrás, mas preferiram contestar o que ele estava afirmando, preferiram excomungá-lo, preferiram queimar os seus
suas obras, os seus livros, queimar a tradução da própria Bíblia e continuar cobrando por uma salvação que não virá. Porque a salvação é de graça. É pela graça. É por fé. O justo viverá por fé. De modo que a Escritura revela, em primeiro lugar, os nossos pecados. Foi o que aconteceu com Lutero. Ele se viu pecador, estando dentro de uma instituição religiosa, de sua parte fazendo tudo para purgar os seus pecados. Uma das coisas que Lutero fazia era se auto-flagelar, buscando perdão de Deus. Mas quanto mais se autoflagelava, mais pecado se reconhecia. Até que chegou ao entendimento de que não é algo que nós podemos fazer, mas é pela fé, uma fé que é dada pelo próprio Deus. Então precisamos ler a Bíblia para identificar quais são os nossos pecados, pois elas revelam os nossos pecados. Em segundo lugar, meus irmãos, as Escrituras Sagradas revelam Jesus como Salvador. Versículo 39, por favor, alguém leia. Jesus diz, e são elas mesmas que testificam de mim. A segunda coisa que as Escrituras revelam é Jesus como Salvador. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é revelado pelas Escrituras, porque por elas ele foi anunciado. O Antigo Testamento profetiza a respeito dele, enquanto o Novo Testamento mostra o seu cumprimento, mostra o cumprimento daquilo que foi profetizado. Vejamos algumas profecias e cumprimento delas. O profeta Miqueias, no Antigo Testamento, diz que de Belém sairá o Senhor. Miqueias, capítulo 5, verso 2. O evangelista Lucas, no Novo Testamento, apresenta o cumprimento dessa profecia ao narrar o nascimento de Jesus em Belém. Lucas, capítulo 2, verso 1 e 7. Segunda profecia, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, diz que uma virgem conceberá e dará à luz o filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, verso 14. O evangelista Mateus, no Novo Testamento, apresenta o cumprimento dessa profecia. Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25. Terceira profecia. Moisés, escrevendo o livro de Gênesis, diz que Deus fez aliança com o povo para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, verso 7. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, apresenta o cumprimento dessa profecia, conforme descrito em Gálatas, capítulo 3, e o verso 16. E haveria muitas outras profecias que nós poderíamos apresentar aqui. As Escrituras revelam o Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador. Se as pessoas lessem a Bíblia, e essas mesmas pessoas que detêm um exemplar da Bíblia em casa, afinal de contas é o livro mais vendido no mundo, leriam passagens como Atos, capítulo 4 e o verso 12, que diz que há um único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Cristo Jesus.
e não estariam buscando salvação em Maria, não estariam buscando salvação em qualquer outro nome, porque não há salvação em nenhum outro nome, somente em Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento que se encontram cumpridas em Cristo o apresentam como sendo o Salvador, o único Salvador. Jesus diz no versículo 40 que as Escrituras testificam dele para que tenhamos a vida eterna. O homem sem Cristo, embora forte do ponto de vista físico, é fraco espiritualmente falando. E é fraco porque não tem os atributos necessários para a salvação. Somente Jesus. Só Jesus tem poder e efetivamente pode salvar o homem, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 17. De modo que as Escrituras revelam, em segundo lugar, Jesus como sendo o Salvador. Em terceiro e último lugar, as Escrituras revelam a vida eterna, ainda versículo 39, quando o texto diz, o Senhor Jesus diz, julgais ter nelas a vida eterna. A terceira coisa que as Escrituras revelam é a vida eterna. O que o Senhor quis dizer com este versículo? Bom, existem algumas correntes de pensamento sobre isso. Porém, penso que o Senhor Jesus estivesse simplesmente mencionando o fato de que os judeus examinavam as Escrituras pensando que por elas, ou pelo fato de examiná-las, estavam recebendo a vida eterna. E se assim fosse, teria muita gente que estaria indo para o céu sem estar. Agora, recentemente, chegou para mim o anúncio de um curso. Eu não sei bem o que ele é, não sei se ele é filósofo, parece ser filósofo. Bom, mas certamente é um pensador. Um pensador brasileiro, muito conhecido, com programas já teve programas em televisão. Criou um curso. Acho que o curso é contar a história, narrar a história humana com base na Bíblia. Mas como você vai apresentar um curso a partir da Bíblia se você é um ateu? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. De minha parte, fui muito para debates em rádios aqui na nossa cidade e em algumas ocasiões debatendo com um padre e com um espírita. E eu, quando saía de casa, saía preparado com uma listinha. O tema que vai ser tratado é esse, aí eu fazia uma listinha de textos bíblicos que eu poderia citar, depender da conversa, essas coisas assim. Eu não tenho uma mente assim tão prodigiosa para guardar tudo assim. Não, eu preciso anotar. Então eu anotava. Quando eu chegava lá, um dos debatedores espírita, era eu citando o texto aqui, o endereço do texto e ele citando verbalmente aqui. Conhecedor da Bíblia. Mas se simplesmente ler a Bíblia e decorar a Bíblia fosse suficiente, não haveria muitas pessoas indo para a destruição, para o inferno. O Senhor Jesus
penso eu, que estava simplesmente mencionando o fato de que os judeus examinavam as Escrituras pensando que o simples exame das Escrituras possibilitava a vida eterna para eles. No entanto, a vida eterna não nos é dada, não nos é assegurada pelo simples fato de lermos as Escrituras. Não. É preciso algo mais. Elas, assim como as cartas, os livros e mais especificamente na nossa atualidade, os e-mails, transmitem notícias e recomendações. Isso quando as cartas, livros e e-mails não estão eivados de fake news. No entanto, as escrituras e as recomendações que elas fazem nos habilitam à vida eterna, desde que a coloquemos em prática. Não basta simplesmente ler, é preciso colocar em prática. Se Martinho Lutero tivesse simplesmente lido e não colocado em prática, não teria havido despertamento dentro da igreja. Pastor, ontem, no culto da reforma promovida pelo presbitério, classificou de avivamento. Não teria havido o avivamento. E por que é que nós não temos um avivamento? Simplesmente porque a igreja não lê a Bíblia. Ou é um dos motivos pelos quais não há um avivamento, é porque a igreja não lê a Bíblia. Os judeus estavam lendo a Bíblia e achando que eram salvos pelo simples fato de lerem a Bíblia. Eles sabiam que o Messias viria pelo fato de lerem a Bíblia. Mas quando o Messias veio, não o reconheceram como sendo o Messias. Pelo simples fato de não conseguir fazer as conexões daquilo que ele fazia com aquilo que efetivamente a Bíblia falava a respeito dele. Os judeus estavam vendo Jesus realizar todos aqueles milagres que atestavam sua divindade e provavam que ele é o Messias, mas estavam perdendo a sua vida porque confiavam tão somente na leitura das Escrituras. Paulo, escrevendo a Timóteo, orienta-o da seguinte forma: permanece naquilo que aprendeste e de que foste instruído, né? Então, Paulo, lá em 2 Timóteo, abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 e 15. Vou fazer a leitura para os irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, o orienta a permanecer naquilo que aprendeu e de que foi instruído. O que Paulo está dizendo a Timóteo é, em outras palavras, pratica aquilo que aprendeste na leitura da Bíblia. Coloca em prática aquilo que leu. E é isso que nós devemos fazer. Devemos ler a Bíblia e colocá-la em prática
pois ela é a nossa regra de fé e prática. De modo que as Escrituras revelam, em terceiro lugar, a vida eterna. E aí chegamos na parte das lições. E penso que essa parte, ela é assim, é ruimenta, ela é difícil de assimilar, mas é preciso assimilar. 3 lições retiradas do texto apresentado hoje. Primeira lição, que a Bíblia tem um valor extraordinário, pois ela nos revela Deus. A Bíblia tem um valor extraordinário. Eu diria, inclusive, que vale mais do que ouro. Porque ouro, quando nós morrermos, ficará. Mas a Bíblia, quando nós morrermos, nos levará para o céu. Entende a diferença? Percebe o valor em que se trata o valor da Bíblia? No capítulo 4, versículo 24, o Senhor Jesus disse que Deus é Espírito. Nessa condição, nós não podemos vê-lo. No entanto, ele se revelou a nós através das Sagradas Escrituras, em seu Filho, Jesus. Jesus, que era Deus e se encarnou, conforme João, capítulo 1, verso 1, e depois o verso 14. Então, não podemos comprar Bíblias e mais Bíblias para elas ficarem armazenadas em nossas estantes. Ontem eu tive vergonha de mim. Estou perto para sair para o culto, vou sair para o culto. Se não vou levar a minha Bíblia está um terror. A minha Bíblia está velha, rasgada, capa solta. Eu vou pegar aqui na prateleira uma Bíblia. Aí fui lá, peguei a primeira Bíblia, olhei para a Bíblia assim. Que Bíblia é essa? Amarelada, cheia de poeira. Não, essa não. Aí bota a Bíblia de volta. Aí pego outra. Está mais ou menos do mesmo jeito. Rapaz, e agora? Não, eu vou pegar outra. Aí pego uma terceira. É assim que nós tratamos o que de mais precioso nós temos. Sabe como é que nós tratamos a Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. Me permita mostrar para vocês. Isso aqui é a condição de uma Bíblia? Essa é a minha Bíblia. Mas você pensa que isso é pouco? Deixa eu mostrar mais. É porque me falta... ela já foi reformada. Foi eu que reformei. Mas eu venho dizendo já há uns 2 ou 3 anos, tem que reformar a Bíblia, tem que reformar a Bíblia. E não reformo. É porque me falta tempo? Não, não é porque me falta tempo. Você acha que é pouco? Como é que pode ter uma Bíblia assim, ó? Como é que pode? É assim que a gente trata a Bíblia. Se Martinho Lutero tivesse tratado a Bíblia assim, nós estaríamos no fundo do poço. E ela é a revelação de Deus. Nós só conhecemos Deus porque Ele se revelou nela. Precisamos mudar o nosso entendimento a respeito da Bíblia. Tem gente, já vi muito, tem gente que pega a Bíblia, aí dobra assim a Bíblia, que ela vira, você sabe? Vocês sabem como é, né? É capa com capa. Não pode ser assim. Logo, a mensagem não é para vocês, a mensagem é para mim. Eu tenho que mudar o meu comportamento em relação à Bíblia. Segundo, aprendemos que não podemos ler a Bíblia por ler.
Lê desinteressadamente. Lê assim, como se fosse as coisas que a gente lê no WhatsApp, as coisas que a gente lê nas redes sociais. Lê uma notícia, leu alguma coisa, leu, pronto, acabou, leu. Aí vai ler outra coisa, pronto, leu, acabou. Sem compromisso. Alguém já disse que a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer, mas aberta é a palavra de Deus. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas, na qualidade de palavra de Deus, não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito. Ao contrário do que muitos dizem, ela não é um livro qualquer. Ela é um livro que revela Deus, que revela o que Ele fez para nos salvar, que revela o caminho que precisamos trilhar para chegar a Ele, para ter relacionamento restaurado com Ele. Ela, portanto, não é um desses livros ou revistas que lemos sem compromisso. Houve uma época em que se lia, as bancas de jornais faziam sucesso. Toda semana saía uma revista nova. Caras, sei lá, essas revistas assim, não era? Vocês lembram disso, não lembra? Veja, não sei o quê, tal e tal e tal. Aí lembro, da minha parte, lembro que saía do trabalho, uma loja aí no centro, dia de sábado, recebia lá o salário daquela semana, eu tinha que passar na Banca Terceiro Mundo para comprar um jornal Vanguarda. Lia, pronto, acabou. Sabe para quê? Mas tem a sua serventia, obviamente. Vocês estão, penso que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ia fazendo aquele amontoado de jornal, quando era um dia, minha mãe amarrava, colocava lá na porta para o carro do lixo levar. Nós não podemos ler a Bíblia assim. Ler por ler, ler por ler. Devemos lê-la com muito compromisso e fazer da leitura da Bíblia o nosso compromisso diário. Precisamos ler a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Ah, pastor, mas também o senhor quer demais, né? Também é demais. Pelo menos uma vez só, pastor. Não, de manhã, de tarde e de noite. Não, pastor, é demais. É? Será que é? Eu vou dizer por mim, tá certo? Estou dizendo por mim. Sabe o que eu faço logo quando eu abro os olhos de manhã? Sabe o que é que eu faço? Pego o celular. Aí a minha desculpa talvez seja, não, é para ver a hora. Ah, é muito cedo. Aí dou mais um cochilo. Quando eu acordo de novo, o que é que eu olho? Celular. O que é que tem de novo? Durante a manhã, sei lá quantas vezes eu visito o celular. E à tarde, quantas vezes eu visito o celular? E à noite, quantas vezes eu visito o celular? Eu nem sei. Por que não ler a Bíblia de manhã? Por que não ler a Bíblia de tarde? Por que não ler a Bíblia de noite? O problema nosso é que quando pensamos em ler a Bíblia, parece que a gente tem a obrigação de ler um capítulo inteiro, um livro inteiro. Parece que nós temos o dever de fazer a leitura do Salmo 119 inteiro, senão não serve. Não, meus irmãos. Leia um texto, leia uma perícope, leia um versículo, mas leia. Acho que a maioria de nós não lemos a Bíblia todos os dias, mas lemos todos os dias.
aquilo que é publicado nas redes sociais. Terceiro e último. Aprendemos que devemos ler a Bíblia com base nesse valor extraordinário que ela tem. A leitura da Bíblia deve ser, portanto, cuidadosa. Tem muita gente que até tem compromisso de ler a Bíblia e até se orgulha de lê-la uma vez por ano. Ah, pastor, eu leio a Bíblia uma vez por ano. Regularmente, todo ano, eu leio a Bíblia. É bom, é coisa boa. Precisa ler. Muitos dizem, ou muitos fazem disso da leitura da Bíblia, a leitura de toda a Bíblia durante o ano, fazem disso uma competição. Tem igrejas, ou pelo menos tinha, né? Eu não sei se ainda tem, mas acho que sim. Igrejas que fazem aquelas competições. Final de ano, vamos ver aqui quantos leram a Bíblia, vai ganhar um mimo, vai ganhar uma lembrança, vai ganhar um presente. Mesmo que você não consiga ler a Bíblia toda em um ano, leia de modo que possa entendê-la, mas leia. Leia sem pressa, procurando entender cada parte do que ela diz, procurando fazer as conexões com o Antigo Testamento ou as conexões do Antigo com o Novo Testamento, procurando ver no Novo o que está sendo cumprido em relação àquilo que fora dito no Antigo Testamento. Nós não conseguimos cumprir com a Bíblia ou com os mandamentos que estão descritos na Bíblia simplesmente porque não conseguimos fazer as conexões. É motivo da exposição da semana que vem. Já está pronta a exposição. Mas abra aí, por favor. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo de número Mateus 5, versículo de número 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Isso aqui vai ser tratado mais especificamente na semana que vem. Estou usando o texto simplesmente para dizer que nós não conseguimos amar os nossos irmãos. Aliás, nós não conseguimos amar os nossos inimigos. Não é isso. Não é o que está posto aqui. Era o que era ensinado. Ame o irmão, ame os de casa e odeie os de fora. Odeie os inimigos. Não era isso? Aí Jesus diz: não, vocês têm que amar os inimigos. Ora, nós não conseguimos amar nem os nossos irmãos, quanto mais os nossos inimigos. É isso que eu queria dizer. Sabe por que a gente não consegue amar os nossos irmãos ou o próximo? Porque nós não conseguimos fazer a conexão do Antigo e do Novo Testamento. A gente imagina que o Senhor Jesus, ao responder sobre o primeiro grande mandamento, né? Qual é o primeiro grande mandamento dito pelo Senhor Jesus? Quem lembra? É o quê?
amar a Deus sobre todas as coisas. A gente pensa que é só ali, que é uma coisa inédita, que Jesus está apresentando de uma forma inédita. Mas já está lá no Antigo Testamento. Nós não conseguimos fazer as conexões simplesmente porque a gente não lê, porque a gente não estuda. A gente prefere ler outras coisas. Nós não lemos a Bíblia dando a ela o valor extraordinário que ela tem. Nós não lemos a Bíblia procurando entender cada um dos ensinamentos que ela apresenta. Por que que Jesus reinterpreta, ou melhor, interpreta os mandamentos conforme o seu entendimento, como nós estamos estudando em Mateus? Por que que a gente não consegue entender? É porque a gente não lê. Tem gente que me diz, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ou quando eu vou ler a Bíblia, dá um sono. Para essas afirmações, eu só tenho uma resposta. Só tenho uma. Arrume tempo. Arrume tempo. A gente arruma tempo para as outras coisas. Ou não? Arruma tempo para isso, para aquilo outro, tá? Vai arrumando tempo para as coisas. Mas não arruma tempo para ler a Bíblia? Arrume tempo. Leia com sono mesmo. Não desista. Pois é isso que o diabo quer de você. Ele quer que você desista da leitura. Ele quer que você fique sem fazer as conexões. Ele quer que você fique. É, é politicamente incorreto chamar alguém de analfabeto, né? Não é isso? Não pode dizer que é analfabeto. Tem um termozinho que usa. Não. Aí esse é pior. Não alfabetizado. Não alfabetizado. O que o diabo quer é que nós sejamos não alfabetizados espiritualmente falando. Ele quer que nós sejamos, aí cabe aqui nesse momento, ignorantes, espiritualmente falando, que não tenhamos conhecimento do Senhor Jesus, que não tenhamos conhecimento de Deus. Portanto, arrume tempo. Essa desculpa de que não tem tempo demonstra somente uma coisa: que você não tem compromisso com a palavra de Deus e que entra naquela estatística de 19% dos cristãos norte-americanos que não leem a Bíblia. E, como eu disse, se eu fizesse uma pesquisa aqui, não vou fazer. Mas você pode me responder. Aliás, não me responda a si mesmo. Quem lê regularmente a Bíblia? Quem lê a Bíblia todos os dias aqui? Se eu fizesse essa pesquisa e exigisse a resposta, sabe o que viria? Das duas, uma. Ou mentira, ou a verdade. Mostrando que nós não lemos. Mostrando que grande parte de nós aqui não temos o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. E é isso que nos faz viver uma vida defasada em relação ao conhecimento de Deus. É isso que nos faz viver uma vida raquítica em relação a Deus. É isso que nos faz receber tão pouco da parte de Deus. É isso. Portanto, meus irmãos, leiam a Bíblia diligentemente. Foi essa leitura que converteu o coração do monge agustiniano Martinho Lutero ao ler Romanos 1, 16 e 17. Leiamos, portanto, a Bíblia e nessa noite agradeçamos a Deus
por ele ter não somente providenciado a reforma protestante, mas, sobretudo, ter dado a Bíblia escrita para cada um de nós. Mais que isso, ter dado a condição de ter pelo menos R$ 5 para comprar uma Bíblia. E parece que, né? Parece que dizendo assim, eu estou desprestigiando ou desmerecendo a Bíblia. Não, eu estou mostrando que é um objeto. Não é um objeto, é um livro de tão grande valor que nós não damos valor a ela. É um livro que tem um conteúdo tão maravilhoso que com R$ 5 paga. Entenda, não é o valor pelo valor. Entende o que eu quero dizer? Não. Tem acesso. Leia a Bíblia. Agradeça a Deus por ela. Faça dela o seu instrumento de regra e prática. Fé e prática. Regra de fé e prática. E você vai ver quanto Deus vai abençoar você. Que o Senhor nos abençoe. Santo Deus, obrigado por mais uma exposição. E agora, agradecendo mais uma vez pela reforma protestante, esse instrumento em tuas mãos que possibilitou sairmos do caminho errado e voltarmos para o caminho certo, o caminho das Escrituras. Obrigado, Senhor, pela reforma e pela reforma ter levantado um de seus 5 pilares como sendo sola Escritura. Dá-nos, ó Deus, que de fato tenhamos a Escritura em grande estima, em grande valor, e que ela seja, somente ela, motivo da nossa consideração. Não estou dizendo com isso, ó Deus, que vamos desconsiderar as outras coisas, não, mas nós vamos colocar ela no seu devido lugar. Foi isso que os reformadores fizeram, trouxeram ela de uma estante empoeirada, de uma estante guardada a 7 chaves, no escritório trancado, sei lá, escuro, sem acesso às pessoas, para o centro do culto, o centro da igreja, o centro da nossa vida. Que, ó Deus, possamos ter maior compromisso com ela e não fazer dela alguma coisa de só menos.